Nós vamos fazer a entrega depois, no final, inclusive as perguntas direcionadas ao Dr. João Bosco, né? Vocês separem, no final a gente vai direcionar essas perguntas para o doutor. Muito bem. Dando prosseguimento, o nosso próximo palestrante ele é mestre em Direito. É professor de graduação da Universidade Estácio de Sá e Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan. É coordenador de Direito da Universidade Estácio de Sá, da Unidade Nova Iguaçu. É professor de pós-graduação do Grupo IBMEC, é parecerista, articulista e autor de livros na área de Direito, além de ser advogado. O nosso palestrante se chama Márcio Rodrigues de Oliveira. Inicialmente, agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. Júlio, através do nosso Vicente Nova Iguaçu, o Heitor, que me trouxe o portador do convite, ao presidente, Dr. Rosenberg, já agradecendo e me desculpando pelo dia que esteve lá na palestra. Estávamos em atividade de coordenação, não pude recebê-lo, mas estendo o convite para que numa próxima oportunidade possamos ter uma nova atividade da OAB, Nova Iguaçu, na nossa unidade. Será um prazer recebê-los, e estamos sempre de portas abertas à OAB para que possamos fazer essa parceria, essa troca que é muito importante entre a graduação e a instituição OAB. Dr. João Bosco, prazer dividir essa tarde com todos vocês. Um especial agradecimento à plateia, muitos aqui alunos que eu conheço lá da nossa unidade, Nova Iguaçu. Aqueles que eu não conheço também é um prazer estar falando a vocês na tarde de hoje. Vamos trabalhar aqui algumas questões que são pertinentes à tutela de urgência. Algumas questões que eu acho importantes, quando o Dr. Júlio me fez o convite, e ele falou: doutor, nós vamos trabalhar num limite de tempo de 30 minutos, e eu fiquei pensando, bom, o que nós podemos trabalhar em cima das tutelas e que é extremamente importante. Eu sempre me pego pensando na graduação, durante as aulas, e no próprio sentido prático, quando você vê o advogado no dia a dia e as possíveis dúvidas e dificuldades para entender a tutela de urgência como antecipada ou tutela cautelar, então eu me proponho hoje a fazer aqui com vocês um paralelo. Primeiro, fazer uma breve introdução sobre como nós trabalhávamos essa questão em 73 e aí trazer para o atual código, pontuando qual é a diferença entre essa tutela de natureza antecipada e a tutela cautelar, deixando a questão de evidência, já me convidando para um próximo encontro, para que possamos discutir de maneira mais aprofundada, por exemplo, a estabilização da tutela antecipada antecedente. No Código de 73, na dinâmica do Código de 1973, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, em termos de processo, nós tínhamos o processo de conhecimento, óbvio, continuamos no novo Código com o processo de conhecimento, nós tínhamos o processo de execução, também permanece o processo de execução, mas tínhamos, acima de tudo, o quê? Um processo de natureza cautelar, e que era um processo autônomo, e que poderia ser classificado sobre diversas óticas. Por exemplo, nós tínhamos ali um processo cautelar que podia ser tido como um processo típico. O Dr. João Bosco até comentou, de maneira peculiar dentro do seu tema, as questões possíveis de arresto, de sequestro, que no bojo
do Código de 1973 era visto através de um processo cautelar de natureza autônoma. E era típico esse processo porque o arresto, o sequestro, eles estavam devidamente tipificados no CPC. Então o advogado, quando ia manejar os instrumentos, ele simplesmente se socorria da parte do capítulo próprio a respeito do processo cautelar, e lá ele encontrava, de maneira mais clara a resposta aos seus anseios. Então eu queria garantir, por exemplo, uma futura execução, eu teria a figura do arresto, eu ia lá e, olha, eu tenho um arresto, um processo cautelar autônomo. O novo código, com uma ideia, uma hermenêutica ali do legislador, e me parece, de tentar simplificar e dar celeridade, economia processual, suprimiu o processo cautelar como um processo autônomo. Mas não que a cautelar ela tivesse o quê? Desaparecido. Ela não desapareceu. O que nós temos hoje é, dentro do processo de conhecimento, a figura das tutelas de urgência, e dentro dessas tutelas de urgência, eu tenho a tutela antecipada e eu tenho a tutela cautelar. Eu costumo dizer, aos meus alunos, guardadas as devidas proporções, que eu mudei a maneira de agir, ou seja, eu não tenho, por exemplo, na questão cautelar, um processo autônomo, mas de alguma maneira a roupagem permanece a mesma. Porque você olhando para a questão da tutela antecipada, por exemplo, nós vamos observar uma novidade enorme e importantíssima, que é a possibilidade de você estabilizar essa tutela, sendo ela antecipada, antecedente, porque só é possível a estabilização nesta tutela antecipada, antecedente, mas você tem, tirando um detalhe ou outro, a mesma ideia no tocante ao objeto dessas duas questões, que é a tutela de urgência antecipada e a tutela cautelar antecipada. Em que sentido? Quando é que eu vou conseguir imaginar a utilização de uma tutela de urgência de caráter cautelar, por exemplo? Vamos sempre pensar nessa tutela como primeiro sendo uma medida de natureza acautelatória. Ou seja, o que se quer é se fazer o quê? Não buscar a satisfação, não buscar uma antecipação, não buscar uma análise de mérito, mas num primeiro momento, acautelar o direito, num primeiro momento, resguardar o direito. Então, me parece, quando você se debruça na doutrina e começa a analisar os dispositivos do CPC, a ideia continua a mesma. Eu continuo a utilizar a tutela, agora dentro do processo de conhecimento, não mais como um processo autônomo. Eu começo a utilizar a tutela cautelar como uma medida de caráter o quê? Acautelatório, preventivo. Como assim, professor? Eu sempre costumo dizer o seguinte: imagine você precisando utilizar o seu plano de saúde. Que plano de saúde nós só vamos conhecer o dia em que realmente você precisar do plano. Quanto você paga todo mês a mensalidade,
utiliza só os procedimentos básicos de atendimento a consultas, exames de rotina, você tem uma certa tranquilidade na utilização do plano. Quando você necessita de uma cirurgia emergencial e que precisa, por exemplo, colocar uma prótese, né, como uma prótese, né, coronariana, a questão, por exemplo, acho que é do stent, né, que fala, né, o nome da prótese, e é uma prótese que custa, né, algo em torno aí, dependendo da prótese, né, de 40, uma média de 40 mil reais, 50, né, uma média de 40 a 50 mil reais, o plano de saúde costuma o quê? Costuma negar. E aí, se o plano de saúde nega o direito a realizar a cirurgia e me nega a possibilidade de estar, né, nesta cirurgia sendo beneficiado por essa prótese, cujo contrato a princípio determina que haja, né, que o plano de saúde possa cobrir com esses custos, me parece mais adequado que eu possa utilizar o quê? A cautelar, a tutela de urgência cautelar, como uma medida o quê? Acautelatória, uma medida em que eu vou utilizar para resguardar o quê? Para resguardar um direito que nesta hipótese é o direito ao quê? É o direito a um bem maior, que é o quê? O direito à vida. Né? Você vai, né, buscar essa cautelar sem a necessidade, num primeiro momento, de você estar o quê? Pré-constituindo a prova. Ou seja, sem a preocupação de estar demonstrando ao magistrado que aquele mérito, que o direito que está em discussão, ele lhe pertence. Porque não é isso que nós vamos discutir na tutela cautelar. O que nós queremos é apenas o quê? Resguardar um objeto, né, que será discutido, né, a questão do mérito mais à frente. Eu quero resguardo. Eu não quero que o juiz esteja ali naquele momento o quê? Prolatando uma sentença com um caráter satisfativo. Eu não quero que o magistrado ele me entregue o direito com a resolução do mérito. Eu quero apenas o quê? Resguardar, nesse caso desse exemplo dado, o direito à vida. Ao passo que, se eu fosse pensar em uma tutela antecipada, eu tenho que começar a olhar para qual é o objeto desta tutela antecipada. E quando queremos alcançar uma tutela antecipada, a regra é muito simples. Queremos a satisfação, queremos uma antecipação meritória. Queremos que o magistrado ele já possa o quê? No âmbito de sua decisão, estar antecipando o que seria a análise meritória. É óbvio que na dinâmica do Código de 73, a tutela antecipada, né, quando havia uma confusão terminológica e prática, se acabava promovendo a tutela quando deveria de fato promover a cautelar. Havia a possibilidade ali no Código de 73, e me parece ainda haver, eu gostei muito da fala do doutor João na questão do agravo, né, me chamou a atenção quando ele disse, olha, o agravo, né, na questão incidental da desconsideração, o Código estabelece o agravo. E aí me chamou a atenção a fala do doutor João quando ele disse, mas em algumas situações eu olho para o 1015, não encontro, né, o resguardo para o agravo, mas eu oriento a propor o agravo.
porque a gente acaba enxergando o direito não como um sistema fechado, e sim como um sistema aberto de normas. Então a questão da tutela, né, no Código de 73 era muito clara a possibilidade de fungibilidade. E me parece continuar havendo essa possibilidade em havendo um erro. Né? Era para ser uma tutela cautelar, eu manejo a tutela antecipada e cabe ao magistrado ser razoável em aplicar ali a questão da fungibilidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a tutela antecipada, ela se presta ao quê? A ter uma prova, vamos dizer assim, de natureza pré-constituída. Eu já levo ao magistrado os elementos para que o magistrado possa o quê? Sentir segurança em antecipar aquilo que está sendo o quê? Pedido. Vou te dar um exemplo simples, onde eu usaria uma cautelar e no outro a tutela antecipada. Imagine você o seguinte, né? Eu sou um cara muito esquecido, né? São várias atribuições, escritório, coordenação, sala de aula, enfim. Né? Esses dias eu recebo uma ligação light. Né? Senhor, né, por favor, né, se não pagou o débito, eu paguei a conta de luz. E aí fui olhar nos meus extratos bancários, cadê a conta de luz paga? Eu não paguei. Né? Mas, invariavelmente, o que acontece? Por vezes, o camarada efetuou o pagamento da sua conta de energia elétrica, esse pagamento, por algum motivo, não acusa, né? E a Light entende que você está o quê? Em débito. E dentro, né, das questões que lhes são peculiares, eles fazem o aviso do corte. E aí eu pergunto, quem é que olha o aviso de corte? Eu simplesmente olho o preço da conta. Né? Eu olho lá, deu tanto. Meu Deus, né? Vou ter que pagar isso tudo. Vamos lá, efetua o pagamento, não olho. E aí um belo dia, chego em casa, depois de um dia do trabalho, e a luz está devidamente cortada. Eu tenho a conta, eu tenho a autenticação mecânica que prova que houve o quê? Que prova que houve o pagamento. E eu preciso religar a luz. Eu preciso, porque eu tenho, né, pelo natural, né, a luz é essencial, mas minha situação peculiar, eu tenho uma pessoa idosa que precisa de determinados equipamentos ligados à energia elétrica, e eu tenho como provar que paguei, eu tenho como provar que eu preciso dessa luz religada, porque eu preciso desses equipamentos funcionando para a mantença, né, de uma saúde estável a essa pessoa, enfim. Vou ao judiciário. E aí eu vou pedir ao magistrado o deferimento de uma tutela, que pode ser antecedente ou pode ser incidental. Ela pode ser antes de que haja o pedido principal, ou ela pode se dar o quê? No curso de um processo de conhecimento. Eu peço a tutela, como eu tenho a prova pré-constituída, esse magistrado terá o quê? Uma segurança para antecipar esse pedido, dando a esta decisão um caráter o quê? Um caráter satisfativo, dando a esta decisão um caráter de quê? De uma análise meritória. Então você vai perceber o quê? Se eu perdi essa conta de luz, paguei em dinheiro, não tenho como provar a saída, né, desse valor para pagamento do quê? Da conta. Fui lá na boca do caixa, perdi a conta. Quando eu tiro a segunda via, realmente aparece que houve o quê? O inadimplemento. E aí como é que funciona? Aí eu posso o quê?
manejar a cautelar, eu não tenho a prova o quê? Pré-constituída, mas eu quero mostrar ao juiz que eu necessito que ele o quê? Resguarde o objeto, religue a luz, para que possamos o quê? No momento posterior, realizar o quê? Realizar a discussão meritória se realmente houve ou não pagamento, se realmente deveria ou não ser religado, e as questões patrimoniais que são pertinentes, como possíveis indenizações por danos materiais e danos morais. Então, se você conseguiu perceber em linhas gerais e de maneira muito simplificada, você percebe que na tutela antecipada eu já chego com o quê, em regra? Eu já chego com os elementos probatórios, só que eu não posso, por razões de fumus boniuris, periculum in mora, por razões do perigo da demora da decisão, eu não posso entrar numa prestação exauriente de um processo de conhecimento onde eu vou ter que esgotar o quê? Todas as fases até chegar à prolação de quê? De uma sentença. Nós sabemos que um processo é moroso. Nós sabemos que um processo de conhecimento em nosso ordenamento jurídico, dependendo do tribunal, ele tem um tempo demasiadamente o quê? Longo. Então, se eu já consigo pré-constituir esses elementos de prova, mostrando ao juiz, dando ao juiz uma segurança para que ele antecipe, eu posso fazer isso através do quê? Da tutela antecipada, tutela de urgência antecipada. E aí vem uma questão importante, tanto da tutela de urgência antecipada, quanto da tutela cautelar. As duas possibilitam o manejo de maneira antecedente, ou seja, antes que possamos discutir as questões o quê? Principais, ou me permitem trabalhar de maneira incidental. E aí na tutela surge uma questão interessante, nova, que é a possibilidade de quê? De você estabilizar essa tutela. Porque o que acontecia na dinâmica do Código de 73? Eu tinha o pedido de tutela antecipada, sempre realizado dentro do quê? Da dinâmica do processo de conhecimento. Então, em regra, eu teria um magistrado prolatando uma decisão que poderia se dar efeito liminar a ser confirmada, a questão da fungibilidade que estávamos discutindo, e nós tínhamos nesse provimento a possibilidade de realizá-lo no processo de conhecimento. Hoje eu apresento de forma antecedente ou incidental. E se é antecedente, eu posso ter o quê? Uma decisão tomada em sede de tutela, uma decisão da qual o requerido, por exemplo, não maneje, dentro do prazo processual adequado, o seu recurso, e aí aquela decisão tomada em tutela, ela ganha o quê? Uma força a priori indeterminada. Por que a priori indeterminada? Porque a estabilização, ela pode ser o quê? Ela pode ser discutida, por exemplo, pelo requerido através de uma ação própria que ele irá propor para discutir essa estabilização. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, vamos para a prática.
Imagine você que em tutela antecipada, né, vamos imaginar, em tutela antecipada, se fosse, né, com todo o cuidado que a gente tem que ter em direito de família, vou usar um exemplo de direito de família. Vamos usar a questão da guarda. Né? Vamos trabalhar a questão da guarda, uma alegação de maus tratos por parte do pai, né? Com relação ao quê? Com relação à mãe. E que esses maus tratos são apresentados ao magistrado e que há um pedido de quê? Né? Há um pedido de uma guarda provisória a esse pai, em razão do quê? Do perigo, né, que esse menor está o quê? Correndo em permanecer com a guarda materna. Vamos imaginar que eu consiga pré-constituir o quê? Essa prova, eu consiga materializar num primeiro momento esses maus tratos. Eu não estou ali, né, discutindo num primeiro momento se esses maus tratos de fato foram realizados pela mãe, mas que há um maltrato, o juiz percebe, e há um pedido de tutela pela pré-constituição de todo o conjunto probatório. O magistrado, então, concede o quê? Né, a guarda a esse genitor, a esse pai. E vamos imaginar que o requerido não maneja o quê? O recurso adequado. Então, a decisão que foi tomada em tutela antecipada, num primeiro momento ela vai o quê? Ela vai manter os seus efeitos, ela vai o quê? Estabilizar aquilo que foi decidido. Notem, não estamos falando de uma tutela tomada no curso de um processo de conhecimento. Não havia, né, um processo discutindo anteriormente a guarda. Numa situação emergencial, de uma possibilidade de maus tratos, houve um manejo do quê? De um pedido de guarda, né, com o quê? Com uma tutela de natureza antecipada, antecedente. Então esta guarda, ela vai permanecer com o quê? Esta guarda, ela vai permanecer com esse pai, perdido ali o prazo para o recurso. Essa guarda permanece com esse pai, de maneira o quê? Aspas, indeterminada, até que o requerido, dentro do prazo legal e processual, possa o quê? Apresentar uma ação própria para que possamos o quê? Para que possamos desconstituir ou buscar a desconstituição, né, dessa tutela. Isso é uma novidade interessantíssima, porque me permite, de maneira antecedente, trabalhar a tutela antecipada e, no seu bojo, traz a possibilidade de quê? Traz a possibilidade de estabilizar uma decisão que seria uma decisão à luz, né, do Código de 73, poderia ser tida como uma liminar, sujeita ao quê? A uma confirmação, e aí eu tenho a possibilidade de quê? De pegar aquilo que é provisório, estabilizar e dar o quê? O efeito de uma decisão que tivesse sido prolatada no curso do processo de quê? De conhecimento. A busca sempre do quê? A busca da efetividade. Porque, se você olhar para o Código de 73, né, e acredito que o doutor Júlio, o doutor Rosenberg, né, o doutor João concordem, nós temos ali no Código de 73, né, uma filosofia
como o primeiro palestrante levantou, de judicialização. Ninguém quer buscar, né, a solução do conflito por uma mediação, por uma conciliação. Você quer judicializar. E aí você percebe que o processo ao longo dos anos ele foi perdendo o quê? A efetividade. E me parece que as alterações que foram sendo realizadas, tanto na tutela cautelar quanto na tutela o quê? Antecipada, elas buscam o quê? Dar uma resposta, né, de efetividade. Porque se você perguntar, né, eu tive um cliente que levou, né, 12 anos para ter a prolação, né, da decisão ali, né, definitiva, porque vem aqui, recorre de lá, recorre, né, para cá, e aí você vai manejando os recursos. Quando você chega à fase de execução, você chega no 12º ano, a fase de execução. E aí eu tenho a certeza que se eu conversar e perguntar a esse cliente o que você achou do processo, foi justo, foi efetivo, ele vai dizer que não houve o quê? Efetividade. Então as alterações que nós, né, observamos hoje em trabalhar a tutela de urgência de maneira antecipada, de maneira cautelar, dentro do processo que de conhecimento, a busca, por exemplo, pela estabilização da decisão tomada na tutela antecipada antecedente. É uma busca do legislador a trazer a efetividade a um processo civil que não é efetivo até então. Né? Nós perdemos essa efetividade ao longo dos anos em que esteve em vigor o Código de 73. Então você percebe que a estabilização da tutela, ela me traz uma oportunidade de quê? De mostrar que aquela decisão trouxe o quê? Uma efetividade à relação processual. Uma efetividade que eu perdia no Código de 73. Porque você, se tomasse essa decisão em caráter liminar, tinha ainda que haver a confirmação desta decisão por sentença do magistrado, da qual cabe recurso, não que não caiba recurso, né, nesse momento, mas perceba, né, se eu, né, perco ali aquele manejamento recursal, eu tenho a oportunidade de quê? De tornar estável aquilo que seria visto apenas como uma questão, quê? Como uma questão de natureza, né, precária, uma questão de natureza o quê? Liminar. Então eu acabo dando o quê? Efetividade. E, a meu ver, é isso que o novo CPC busca. Tornar o processo um processo cada vez mais o quê? Efetivo. Tornar o processo um processo cada vez mais o quê? Célere, mais econômico, mas sem perder de vista o quê? Sem perder de vista os princípios constitucionais, né, de contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Né? Então, perceba, né, o manejamento dessas tutelas, seja em caráter antecedente, seja em caráter o quê? Incidental, dentro da dinâmica ou antes da dinâmica do processo de quê? De conhecimento, me permite chegar a uma maior o quê? Efetividade. Você viu o exemplo do, né, que o doutor João trabalhou? Você tem ali a desconsideração, me corrija se eu estiver errado, doutor. Você tem a desconsideração e qual é o objetivo da desconsideração? O doutor João deixou isso muito claro. O objetivo não é a extinção do quê? Da personalidade jurídica, mas o alcance o quê? Patrimonial. E aí o doutor João disse, né? É possível manejar uma tutela cautelar de arresto. E aí o que o doutor João quis dizer com aquilo? Ele quis mostrar da efetividade.
né, do processo. Porque se eu não manejo a tutela cautelar, né, eu consigo a desconsideração através do incidente, e aí? Né, se eu não faço esse arresto, se eu não busco esse patrimônio, né, arrestar esse patrimônio, realizar de maneira cautelar a constrição, né, pode ser que quando finalmente eu consiga a decisão favorável à desconsideração, patrimônio não há. E aí vai me dar um trabalho danado para provar a fraude. Quando, na verdade, se eu consigo manejar já dentro, né, do próprio processo, olha que bacana você consegue ter. Você vai ter um incidente decidido nos autos do processo, porque o incidente, nós vimos, né, ele pode ser ali declarado em qualquer fase do processo de conhecimento, do processo de execução, do cumprimento de sentença. Você tem um processo de conhecimento em curso, um incidente e a possibilidade de o quê? Logo após ou antes mesmo da decisão favorável a esse incidente, provocar o magistrado para que o magistrado, através de uma tutela de natureza o quê? Cautelar, ele possa o quê? Arrestar esses bens, garantindo assim o quê? A satisfação, né, do crédito. E aí nós conseguimos buscar o quê? Nós conseguimos buscar a ideia de uma efetividade. Conseguimos alcançar essa efetividade. Né? Então eu agradeço imensamente, né, a plateia, a audiência de vocês. Foi muito prazeroso, né, trabalhar, discutir um pouquinho essas questões. Mais uma vez, né, eu agradeço ao convite, né, doutor Júlio, doutor Rosenberg. Né, é um prazer voltar a essa casa. Eu que trabalhei aqui já tem bastante tempo, né, quando ainda tínhamos a ESA, né, que era administrada pela OAB. Dei muita aula aqui, acho que o auditório era aqui em cima, né, no 5º andar, com a equipe do professor Luciano Viveiros. Né, e é um prazer sempre voltar a essa casa, né, que é uma casa voltada para defender os nossos interesses, os nossos direitos, as nossas prerrogativas que ultimamente são tão aviltadas, não apenas pelo judiciário. Né? Então, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição para outros eventos, outros convites. Obrigado. Doutor Márcio, nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, de ceder um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, né, para nos brindar aqui com esse tema tão interessante, com essa palestra tão interessante.